A paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o canal AD Santa Cecília PB. Eu sou o Zé Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical e da Assembleia de Deus na cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Estamos aqui com mais uma lição desse trimestre, desse primeiro trimestre de 2021, a lição de número 3, Glória a Jesus, que tem como título o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. O textuário dessa lição está em Atos capítulo 1, versículo 5, e diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. A verdade prática diz, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 5, é o texto onde fala sobre o dia de Pentecostes, glória a Jesus. Então, versículo 1 até o 13, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Aí diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma delas, ou cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Portanto, os medos, partos e medos e elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? Ou o que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Glória a Jesus. Então, objetivos dessa lição, objetivo geral, conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. E os subtópicos, os objetivos específicos, conceituar o batismo no Espírito Santo. O primeiro, o segundo é mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo, e o terceiro é destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Nós vamos dar início aqui com a introdução da lição. Glória a Deus. E você que ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever no canal para nos ajudar. Glória a Deus. Pode dar um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo, glória a Deus, para que outras pessoas também possam serem alcançadas com a palavra de Deus. Glória a Deus. Com o nosso canal, nós estamos no nosso canal postando toda semana aproximadamente 3 vídeos, e as pessoas podem ser abençoadas assim como você. Glória a Deus, pela palavra de Deus. Na introdução dessa lição diz, o pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão.
né? Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo, né? O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Glória a Deus. Nós sabemos que existe hoje muitas controvérsias, muitas pessoas que acreditam, outras que não acreditam, né? Mas acreditamos que é real, né? Que o batismo do Espírito Santo é real, glória a Deus, podemos vivenciar isso na igreja, e glória a Jesus. E quando falamos aqui, como está falando aqui de formalidade, né, quando fala de formalidade, a gente fala de algo que é tudo feito dentro de parâmetros, né, com cuidados e tal, né? E quando a gente fala aqui do Espírito Santo, de batismo do Espírito Santo, falar em línguas, pode fugir um pouquinho dessa formalidade, nessa formalidade intelectual, né? E isso contraria muitos segmentos, né? Mas, glória a Deus, o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é uma realidade e que podemos vivenciar. Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Vamos dar continuidade aqui com o primeiro tópico dessa lição, o que significa o batismo no Espírito Santo. É a pergunta. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo ou no Espírito é outra, né? São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo, né? Então, sabemos aqui a distinção de batismo e glória a Deus, e salvação, né? Batismo no Espírito Santo e salvação. Glória a Deus, porque a pessoa pode ser batizada, a pessoa pode ser salva e pode não ser batizada no Espírito Santo, né? Porque quando falamos aqui de batismo no Espírito Santo, falamos de um revestimento, né? E toda vez quando a pessoa ela se converte, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador, né? Então ele já recebe ali o Espírito Santo em sua vida, o Espírito Santo passa a fazer morada em sua vida. Glória a Deus. Isso aí independe do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é algo que se busca, que se pode obter para edificação de si próprio e da igreja, né? Para evangelizar, para levar o testemunho para outras pessoas. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Deus, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando vimos na leitura, né? Que muitas pessoas testemunharam aquilo ali, né? O acontecimento, né? Algo que era extraordinário, porque eram pessoas de outros lugares, que falavam outras línguas, e que viam aqueles varões ali galileus que estavam ali, que falavam a língua deles, né? Que eles entendiam eles falando na língua deles, glorificando a Deus. Isso foi algo maravilhoso, né? Glórias que edificavam a eles próprios, edificavam a quem ouvia, e é claro, nós também temos, como vimos aqui, alguns que também ficavam zombando, né? Como até hoje também existe. Acontece ainda pessoas que zombam, que ficam zombando, que não acreditam, né? E é um direito deles não acreditar, né? Mas assim, sabemos que existe e que a pessoa, por zombar, também pode ter consequência, né? Pode sofrer consequências, né, em razão disso, né? Então, o fenômeno do Pentecostes, né, o primeiro subtópico. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo, né? Aqui estamos aqui a referência em Mateus 13:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33. Ali é onde João ele diz ali que diz: eu vos batizo com água, diz, mas após mim virá um do qual não sou digno de amarrar a correr das suas alparcas, né, ou das suas sandálias, né? Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É onde ele fala, né, sobre isso ali, esse texto. Então, nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, né? Lucas 24:49, né? Glória a Jesus. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Aí tem a referência também em Atos 1:4 e 5,
né? Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo ou do Espírito no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Então, chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro, né, aos demais apóstolos, que está lá em Atos 11 e 15 e 16. Então, isso reforça a ideia de que cheio do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes do Novo Testamento indica uma vida na plenitude, no fervor do Espírito Santo, ou seja, né, o ato do batismo, o batismo no Espírito Santo não é só o indício de falar em língua, mas esse é apenas o começo, isso aí é um indício, mas o viver, o testemunho, né, isso tem que acompanhar também na sequência, né, algo que vem em sequência. Glória a Deus. Então, duas bênçãos distintas, né? Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, né? É o segundo subtópico. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento, né? No Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, né? Quem não tem o Espírito não é cristão. Né? Isso aí, como nós estamos falando aqui, vai ver aqui a referência Romanos 8 e 9. Né? Então, assim, como diz aqui, tanto em pentecostais como não pentecostais, pessoas que nasceram de novo, pessoas que reconheceram Jesus e reconhecem Jesus como seu suficiente, né, como Senhor e suficiente Salvador, né, que mudaram de vida, que se arrependeram dos pecados, que estão vivendo uma vida de santidade, o Espírito Santo habita nessas pessoas, né? Essas pessoas têm o Espírito Santo, seja elas pentecostais ou não pentecostais, né, que vivem de acordo com a palavra. Aí, como diz aqui, quem não tem o Espírito não é cristão, ou seja, se nós podemos ver também uma referência em Glória a João 1 e 12, né? Quando ele diz que ele veio, né? Quando a gente vê aí que ele diz que veio para os seus e os seus não receberam, né? Mas todos quanto receberam Deus o poder de serem filhos de Deus, né? Aos que creem, né? Os que creem no seu nome. E crer no nome de Jesus não é simplesmente dizer eu creio, mas sim viver, né? Mudança de vida, conversão, né? E esse capítulo 1 de João, do Evangelho de João, esse capítulo 1, ele fala muito, né? Desde o primeiro versículo, né? Falando de Jesus, temos muito o que aprender com esse capítulo, e quando ele fala, né, nesse sentido aí, né, que filhos, que ele mostra que filho de Deus, direito a ser filho de Deus, quando o recebe. Então, quando nós falamos aqui de cristão, né, ser cristão é receber a Cristo. E receber a Cristo é viver para Cristo segundo a sua vontade, né? Glória a Deus. Então, sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna, e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes, né? A gente tem aqui a referência Lucas 10 e 20 e João 10 e 22, que já tem o Espírito, né? Glória a Deus. Que é quando ele diz ali que alegrai-vos primeiramente por, né, ter a vida eterna. Ele diz, né? Glória a Jesus. Por teu nome escrito no livro da vida. Então ali já sabemos que, vemos aqui por aqui, que eles já tinham o Espírito, né? Já tinham o Espírito Santo já fazia morada em sua vida, né? Todos os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão, né? Ou seja, a conversão, a pessoa pode, como disse, a pessoa pode ter o não ser batizado no Espírito Santo, mas o Espírito, ela habita na pessoa, né, pela vivência, e ela é distinta, né, um da outra. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. O terceiro subtópico dessa lição,
desse primeiro tópico, né? Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Glória. Então, assim, um revestimento que vem para encorajar, né, para edificar a pessoa, né, para edificar a igreja, para encorajar, para dar, fazer com que a expansão, com que o evangelho se expanda, que chegue a mais pessoas, que tenham mais testemunhos, né, que possa testemunhar mais, né, como já vimos, glória a Jesus. Então, trata-se de uma experiência que ocorre após junto à regeneração, né? Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até a atualidade. Então, cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens, idosos, escravos, livres em todos os lugares e em todas as épocas. Então, acreditamos que não foi restrito só aquele período ali, né, onde no Pentecostes, ali no episódio ali, onde a descida do Espírito Santo veio e caiu sobre os discípulos, todos que estavam ali, os galileus que estavam ali naquele momento, mas nós acreditamos que ela se expande por gerações e hoje também, no momento, no dia que vivemos o hoje, também da mesma forma. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O segundo tópico dessa lição é o propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber que o propósito qual o propósito do batismo. Nós já falamos aqui sobre isso, né, em alguns pontos, mas vamos ver mais algo, né, sobre o assunto. Lembrando, como nós falamos aqui, que não é salvação. Batismo no Espírito Santo não é salvação. A salvação é uma coisa, é algo distinto. A salvação em Jesus é aceitação. Jesus é um arrependimento de pecado, né? Quando o Espírito Santo passa a morar na pessoa, né, e faz uma transformação, glória a Deus. Então, e o revestimento, como nós falamos, é outra diferente, né? Tem outra, aí vamos ver aqui a finalidade. Então, finalidade, primeiro subtópico. Meu propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como? Aí a letra A que diz: o poder para a vida santa, né, e serviço eficaz, né, o poder para a vida santa e serviço eficaz, né. O B, né, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, né, como tem aqui referência em Mateus 13, 11, Atos 15, 8 e 9. E o terceiro, a letra C, revestimento pleno do poder de Deus, né, todos foram cheios do Espírito de Deus, né, do Espírito Santo, né. E a letra D é a proclamação ou o testemunho de Cristo, né, Atos 1 e 8. Então, concedido de várias formas pelo Espírito, né, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, como vê aqui, a finalidade é para quê? Para uma vida em santidade, para edificação, para evangelização, né? Glória a Jesus. E assim, glória a Deus, para testemunho, proclamação do Evangelho, testemunho, né? E a igreja tem essa finalidade de testemunhar. A gente sabe que muitos não acreditam, mas a igreja ela tem a obrigação de testemunhar e de mostrar. Glória a Deus. Então, o segundo é a capacitação do Espírito, né? Do conhecimento da maioria, que a ideia do termo batismo é imersão, né? Então, ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para
se referir ao batismo no Espírito Santo, pode lançar a luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitar, capacitação, né? A imersão, né, vamos dizer, do batismo, né, ser imergido, submergido, né, pelo Espírito é o que? Uma capacitação, significa uma capacitação, né? Isto é, revelação dos mistérios de Deus, né? Poder para testemunhar de Jesus, profetizar, né? Realizar milagres. E nós vemos aqui que os discípulos, né? E todos hoje, nos dias de hoje, sabemos que é mais escasso, mas o poder de Deus, né? O agir do Espírito Santo da promessa na igreja ainda é visível, ainda é atual. Ele cura, né? Deus ainda pode curar, pode batizar da mesma forma que fazia antes. Glória a Deus. E nós podemos ver até testemunho dos próprios discípulos. Os próprios discípulos, eles, depois que do revestimento, a gente vê que onde eles passavam, os sinais que Jesus fazia, eles também era feito através deles, né? O Espírito Santo, né? Deus fazia, Jesus fazia através deles também. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores, né? Aqui referência Lucas 24, 47 ao 49 e Atos 1 e 8, né? Como receber esse batismo? É a pergunta, né? É o Senhor Jesus que batiza, né? Sabemos que Jesus é quem batiza. Glória a Deus. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-los, né? Pois Deus atende os casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo do Espírito e oração e paciência, né? A gente vê aqui que não tem, como diz aqui, que não tem nada de regra rígida, né? Sobre isso é só uma vida santa, né? Uma vida em santificação, uma vida de oração, a crença, né? Acreditar, glória a Jesus, né? E ter paciência, né? Para esperar o acontecimento. Glória a Deus, louvado e engrandecido é nosso Deus. Então, dando continuidade aqui na terceiro tópico da lição, né? Terceiro e último tópico, né? Para a gente concluir, glória a Deus, né? O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, glória a Deus. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, né? Apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Então nós sabemos, como já foi dito, já falamos antes, que nem todas as pessoas elas são batizadas, nem todas as pessoas que são convertidas, que são salvas, elas recebem o batismo no Espírito Santo, né, por algum motivo, ou por não buscar, ou por algum motivo. Mas, como falamos antes, a salvação ela independe disso, né? Ela é independente disso. A aceitação, o arrependimento, a conversão, né? Arrependimento do pecado, ela independe disso. A pessoa pode ser salva e pode não ser batizada, né? Mas elas têm, a partir do momento que elas aceitam a Jesus, né, que elas se convertem, que elas se arrependem do pecado, que tem uma mudança de vida, elas passam a ter o Espírito Santo nela. Glória a Deus. Então, primeiro subtópico desse terceiro e último tópico, né, as outras línguas, né? As outras línguas, né, a glossolalia, né, são inelegíveis ou ininteligíveis, né, e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo, ou seja, a língua, não falar em língua. Então, mas não só isso, note que a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há
evidência contínua, né, da presença especial do Espírito como o fruto do Espírito, né? Como fruto do Espírito. É quando vai ver aqui lá em Gálatas 22, 5 e 22, né? Onde fala dos frutos do Espírito, né? Glória a Deus, né? Então, que tem que acompanhar, né? Que tem que estar presente, né? Não somente o falar em línguas, né? Que é só, como disse, que é o inicial, né? Que é uma evidência inicial só, né? Então, e a manifestação dos dons, né? Sua fonte é o próprio Espírito Santo, né? Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, né? Em Atos 10 e 46, como nós vemos aqui, que lá em Atos dos Apóstolos, todos, né, que estavam presentes, a gente pode ver quando vai ver essa história lá no capítulo, a gente vê que ali estavam ele, estava a família dele, estavam os servos dele, né, as pessoas que conviviam, pessoas de próximo dele. Glória a Deus que todos, né, creram e receberam, né, o batismo, né, glória a Deus. E como nós vimos aqui que o falar em língua, que eles falavam em línguas, né, que é isso aí, no caso, como diz aqui, que é o inicial, né, que é a evidência, uma evidência inicial, né, mas aí vem as outras, né, coisas que acontecem que vai, né, que se manifestam, né, a manifestação dos dons e outras coisas que acompanham, né, glória a Jesus, como o fruto do Espírito, como diz aqui, que todo crente ele tem que ter, né, e o Espírito, como diz aqui, como vive em nossa vida, como vive na vida do crente, ele tem que ser evidenciado pelo que nós fazemos, né, glória a Jesus. Então vamos lá. Segundo subtópico é a função das línguas, né? A função. Então, ela sinaliza a presença do Espírito, né? O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12, 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Então, as línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo descreve com línguas como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Então aqui é mais, falando aqui, relacionado à oração, é como se fosse uma oração, uma conversa com Deus, direta com Deus. Então, quando conversamos direto com Deus em mistério, né? Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus, né? Esse dom, sem dúvida, é muito útil para oração e devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito, né? Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, né? Em Atos 10, como nós citamos aqui, né? Que sinal tangível levou Simão, o samaritano, a desejar esse dom, né? Então, assim, Atos 8 e 18. E aí nós vemos aqui que a edificação, e que leva à edificação quando a gente fala dele próprio e das pessoas que estão próximas, e quando a gente fala aqui também que o testemunho, né, que para testemunhar, né, para que pessoa que seja evidenciada, que outras pessoas vejam, que outras pessoas também possam desejar, né, e possam também ser alcançadas. Glória a Deus, louvado e engrandecido ao nosso Deus. E quando nós falando de batismo e do que foi evidente em Cornélio, a gente vê que Cornélio ele era uma pessoa voltada para Deus, uma pessoa que orava a Deus e que era uma pessoa que ele, pelo que nós entendemos, podemos entender na Bíblia, uma pessoa que ele evangelizava, né, que as pessoas que estavam ao redor dele, todas seguiam, tinham o mesmo pensamento, tinham o mesmo segmento dele, né, religioso dele, né? Mas ele não conhecia Jesus, mas quando ele conheceu, né, a gente vê que houve ali conversão, né, conversão a Jesus imediata dele e de todos entre si ali, e foram batizados, né? Foram batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. E a repercussão disso fez com que o próprio Pedro, né,
Pedro, o apóstolo, ele ficasse maravilhado ali, né? Quando ele viu ali, que ele diz ali, olha, glória a Deus, ele disse que ele, até então, ele achava que aquilo ali era restrito, né? Que ali era para restrito para algumas pessoas, né? E ali, quando ele vê acontecendo ali com Cornélio e com todos que estão ali, ele diz, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Então, assim, transformação, onde o Espírito Santo ele entra, onde ele passa, ele faz transformação e ele traz conhecimento, né? Ele traz uma nova luz, né, adiante de cada um de nós. Glória a Jesus. Então, o terceiro e último subtópico diz a atualidade das línguas, né? A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras, né? Vamos falar que todos os cristãos, e como nós falamos aqui, todos os cristãos, mas nem todos são, né? Quem não tem o Espírito não é cristão. Então, assim, como ele fala, ter o Espírito não é ser batizado, é receber, se converter, é receber a Cristo como seu Salvador, né? E quem recebe a Cristo como seu Salvador é cristão. Glória a Deus. E todos que são cristãos, eles podem ser alcançados com a promessa do batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Que se estende a todas as gerações, a todos em todos os tempos. Glória a Deus. Então, e lugares, né? Então, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em línguas, né, em falar em outras línguas, veio para ficar. Ele se repete em Atos 10, 44, 47, que é como vimos lá de Cornélio, né, 19, 6. Mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, né, que está lá no versículo 2 da leitura bíblica em classe, e línguas repartidas, né, como a de fogo que está no versículo 3, ocorreram uma só vez, e eles não se repetem nunca mais. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, assim, o falar em língua é a evidência principal, né, que é inseparável do batismo no Espírito Santo, né, o que evidencia esse batismo. Glória a Jesus, que é atual para a igreja, que não é algo que foi somente para o tempo passado, mas que é atual, super atual, né? Glória a Jesus, para quem crê, né? Para quem crê e para a edificação da igreja. E a conclusão dessa lição, de número 3, né? O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? É uma pergunta. Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Glória a Jesus. Como já falamos aqui, ressaltando aqui, reforçando que é um tema algo que é muito importante na vida da igreja é a evangelização, né? É o testemunho, né? É alcançar outras pessoas. Glória a Jesus. E como dito aqui, como vemos aqui, o batismo no Espírito Santo, ele edifica a pessoa, ele fortalece a pessoa, ele instrui, né, para que a pessoa ela vá busque mais fazer isso, né? Ela se encoraje mais a fazer isso, né? Ela testemunhe mais, né? Glória a Deus. E que outras pessoas venham a ser alcançadas através desses testemunhos, né, Davi? Então, que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em língua, como falamos anteriormente aqui, né? Essa evidência, né, que é o que evidencia o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Sabemos que muitos ainda, como falamos, muitas pessoas ainda não acreditam, né? Muitos, como a gente vê aqui na própria leitura bíblica em classe,
no texto aqui, no último versículo que lemos, que é o versículo 13, diz que outros zombam, diziam, ainda estão cheios de monstros. E da mesma forma ainda acontece hoje. Mas nós, glória a Jesus, para honra e glória a Jesus, acreditamos que o batismo no Espírito Santo, ele é atual, ele é algo imprescindível para o crescimento da igreja, né? Ela é necessário para o crescimento da igreja, né? Que instrui, glória a Jesus, né? E que está presente na igreja, né? E disponível para qualquer um que crê e que buscar. Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos fortalecendo, glória a Deus, e que esse conhecimento, né, que essa lição ela traga algo mais, né, para nossas vidas. Glória a Deus. A próxima lição que estudaremos é a lição número 4, e o título dela é a atualidade dos dons espirituais. Glória a Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Só reforçando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Glória a Deus. Você pode também compartilhar esse vídeo, pode também dar um like. Glória a Deus. E vai ajudar o nosso canal a crescer, né? Porque esse canal ele é específico, é exclusivo para mostrar a palavra, né? Nós divulgamos vídeos de cultos, né, que são realizados na igreja local, né? Toda a escola dominical, né, de adultos, nós estamos fazendo postagem, né, toda semana, glória a Deus, e para edificação da igreja, e você também pode ser edificado, e outras pessoas também podem ser edificadas. Glória a Deus. Então, que Deus em Cristo continue nos ajudando. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos.